Olá, sejam bem-vindos a um mais novo vídeo, onde a gente vai finalizar a nossa prática em QGIS, vendo a ferramenta de pesquisa espacial. Eu já queria aproveitar a oportunidade para mostrar para vocês um livro, que é esse livro aqui, ó, chama Introdução ao Ambiente SIG QGIS, que foi publicado e editado pelo IBGE. Esse que eu tenho aqui impresso é a primeira versão. Eu já uso ele como referência há um certo tempo para dar aula, mas eu não podia passar para vocês porque a gente só tem uma versão impressa que é da biblioteca e não tinha uma versão digital disso. E agora eu descobri que a versão número 2 desse livro, o IBGE publicou ele digitalmente. Então, vou deixar na descrição desse vídeo o link para vocês baixarem esse livro que a gente vai usar como referência agora para as próximas etapas, principalmente nessa parte de ensino à distância. É um livro muito bom que o IBGE usa no treinamento do seu pessoal e que vai ser muito útil para nós durante as aulas práticas de QGIS. No Moodle, o livro está aqui, ó, dentro do campo Introdução a Sistemas de Informação Geográfica, Introdução ao Ambiente SIG QGIS, o livro. Está ele aqui disponível para todo mundo poder consultar, tá? Deixa eu maximizar aqui a tela. E o que vai nos interessar hoje, agora, nesse vídeo, é esse capítulo aqui, ó, 2.3.6, na página 37, relacionamentos espaciais. A gente vai precisar, para entender a consulta espacial lá no QGIS, entender um pouquinho desses relacionamentos espaciais. Tá? É importante também vocês darem uma lida em tudo, até nesse ponto, porque alguns conteúdos que estão ali antes, do tipo projeção cartográfica, geóide, esferoide de revolução, esses elementos a gente vai nas próximas videoaulas conversar sobre eles, tá? Mas aqui, ó, nos relacionamentos espaciais, que são as relações que existem entre os diferentes elementos geométricos, objetos geométricos, aqui nesse capítulo ele mostra quais são os tipos de relacionamentos espaciais que podem existir de acordo com as diferentes camadas, tá? Isso vai ser importante para a gente entender ali no QGIS, que tipo de cruzamento de camada a gente vai fazer para responder determinadas perguntas geográficas. Certo? Vamos para a tela. Por falar em pergunta geográfica, eu vou deixar no Moodle também um exercício para que quem puder fazer essa prática me entregar via Moodle também, valendo nota, valendo 2 pontos daquelas nossa segunda nota sobre exercícios. A gente já fez um exercício valendo nota em sala de aula. Vamos fazer agora o segundo exercício. Esse a gente vai tentar fazer todo online. 2 pontos, ou seja, 20% da avaliação. Vai ser esse exercício de consulta espacial. Ele está disponível aqui no Moodle também. O exercício está aqui no Moodle, na parte de Introdução a Sistemas de Informação Geográfica, Exercício Consulta Espacial. Baixou aqui o arquivo, vamos abrir. Está aqui o nosso arquivo de exercício. São 7 perguntas, gente, que a gente busca extrair informação espacial daquela base de dados. Então, a ideia é que a gente, exclusivamente consultando aquele nosso banco de dados montado e utilizando a ferramenta de consulta espacial, que eu vou explicar agora como a gente vai utilizar essa ferramenta, vocês enviam as respostas para essas perguntas lá pelo Moodle também. Então, são perguntas do tipo, quais ferrovias cruzam ou estão inseridas no estado de Santa Catarina? Né? Ou quais municípios abrigam o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro? Né? São todas perguntas que, de certa forma, correlacionam duas daquelas camadas que a gente trabalhou até agora. Tá? Então, vamos lá para o QGIS para ver como que a gente responde, utilizando a ferramenta de consulta espacial, perguntas desse tipo. Eu vou dar alguns exemplos e depois eu espero que vocês tentem fazer e me enviem dúvidas que tiverem para a gente tentar resolver esse exercício o mais breve possível. Certo? Vamos para o nosso projeto. Então, está aqui o nosso projeto aberto. Vou aproximar aqui da região sul do Brasil. Mais em detalhe ainda, Santa Catarina. E vou começar a fazer algumas perguntas assim para a gente tentar responder. Por exemplo, se a gente perceber aqui no centro do estado de Santa Catarina, passam 2 ferrovias. Essas ferrovias, eu vou focar só nessa primeira aqui, nessa da direita, que eu já vou descobrir qual que é o nome dela.
Para me descobrir uma informação sobre aquele elemento, eu vou lá no trecho ferroviário, ilumino a camada aqui na lista de camadas, vou lá em cima no botão Informação, clico no botão Informação, seleciono aquele elemento, vai vir a janela com os resultados da informação. Então, essa é a Ferrovia Sul Atlântico, está aqui ela aqui, ó, Ferrovia Sul Atlântico. Também essa camada está com um problema lá de codificação, a gente tem que trocar a codificação dela para UTF-8. Vamos deixar isso para depois. Mas se eu quiser saber quais são os municípios que essa ferrovia cruza, ou que esse trecho ferroviário cruza, né? Como que eu posso responder isso? O primeiro impulso é a gente vir aqui na camada do município e município, por isso, município desses, ó, selecionei aqui Lages, eu sei que é um, o próximo seria Lages ainda, o próximo seria Otacílio Costa, então isso é uma forma da gente responder, consultando um a um. Né? Não me parece o jeito mais produtivo da gente fazer uma resposta dessa. Né? Para isso, os softwares de SIG, normalmente eles têm ferramentas que eles chamam de ferramentas de consulta espacial. Tá? No QGIS, a ferramenta de consulta espacial ela é acessada por aqui, ó, no menu Vetor. Então, lá em cima tem um menu Vetor. Clica no menu Vetor. Deve aparecer como segunda linha a opção Consulta Espacial. E, novamente, acessamos a consulta espacial. Ele vai abrir essa janela que ele chama de pesquisa espacial, onde a gente vai fazer a pergunta para o sistema. No caso ali, quais são os municípios que cruzam com aquela ferrovia? Pode ser que no computador de vocês essa ferramenta de consulta não esteja disponível. Né? Se vocês vierem aqui no menu vetor e não aparecer a opção consulta espacial para vocês, é porque falta instalar o complemento. Talvez quando vocês instalaram o QGIS, ele não veio esse complemento para instalar. Então, se tiver faltando a ferramenta, vocês têm que instalar o complemento. Para instalar esse complemento, a gente vai lá na janela de complementos, opção gerenciar e instalar complementos, e aqui a gente procura, ele chama complemento de pesquisa espacial. Se tiver desabilitado ali no lado, se tiver com o xizinho desligado, é só ligar. Tá? Se ele não tiver instalado, estiver aparecendo uma pecinha de quebra-cabeça em verde, vocês têm que vir aqui embaixo no botão instalar complemento. Daí vocês instalam o complemento de pesquisa espacial. Depois que ele esteja instalado, ativado, ele vai aparecer lá no menu vetor. Vetor com o nome de consulta espacial. Então, como é que a ferramenta funciona? Perceba aqui que na janela de pesquisa espacial eu vou ter sempre duas camadas. Né? A primeira chama ali, ó, selecionar feições a partir. E daí vem a lista de camadas para a gente escolher. A partir de qual camada eu quero escolher as minhas feições. Né? Sempre que a feição, logo ali embaixo, contém, aparece, e aparece algumas regras, isso aqui são regras da teoria de conjunto, são essas regras que a gente vai ver lá no livro do IBGE. Dependendo dos tipos de camadas que a gente vai utilizar aqui, nós vamos ter regras diferentes. Né? Então, selecionar fonte das feições a partir de uma determinada camada, sempre que essa camada respeitar determinada regra, com a feição de referência de... Qual é a feição de referência? Então, voltando ali para a minha pergunta, quais são os municípios que são cruzados, aqui que são interceptados por essa ferrovia? Então, vamos lá. Selecionar a fonte das feições a partir de qual camada? Qual é a camada que eu quero selecionar? Se a pergunta é quais são os municípios interceptados pela ferrovia, então eu quero saber quais são os municípios. Então, vou selecionar a fonte das feições a partir da camada limite município. Né? A regra, que é aquele campo sempre que a feição, vamos deixar para escolher depois, porque essas regras vão variar de acordo com os tipos de camadas que estão sendo desenvolvidas ali. Tá? Já vou explicar isso melhor para vocês. E a feição de referência? Eu quero saber os municípios que são interceptados pela ferrovia, ou seja, a minha feição de referência está na camada trecho ferroviário. Né?
E agora sim que a gente sabe que vamos cruzar, selecionar municípios, sempre que determinada regra for respeitada, com a feição de referência trecho ferroviário, a gente pode escolher qual é a regra. Para esses tipos de camada, que o limite município é poligonal e o trecho ferroviário é linha, o QGIS ele disponibiliza para nós 3 regras, basicamente: contém, intercepta ou é desunido. Para a gente entender, se a gente trocar daqui a pouco os tipos de camadas que a gente vai fazer a pesquisa espacial, a gente percebe que as regras mudam, né? E por que as regras mudam? Porque os tipos de relação que existe entre diferentes tipos de camadas são diferentes. Tá? Para entender isso melhor, vamos voltar lá no livro do IBGE, lá na página 36 ou 37. 37 tem o campo relacionamentos espaciais. E lá na página 38, a gente vê ali, ó, eu tenho algumas tabelas que me dizem quais são, por exemplo, os relacionamentos espaciais que existem entre as geometrias do tipo ponto, linha e área. Então, ponto com ponto, ela pode ser disjunto, eles podem ser adjacentes, eles podem estar perto a partir de uma determinada distância, eles podem estar acima abaixo, eles podem estar em frente de. Ponto com ponto, não tem como um ponto estar dentro de um ponto. Então perceba que a regra dentro de não existe nem para ponto com ponto, como também não existe para ponto como linha, só existe para ponto com polígono. Ou seja, dependendo do tipo de cruzamento de camadas, dos tipos de camadas que a gente está cruzando, eu vou ter regras distintas. O próximo quadro aqui é linha ou linha com polígono. Parece que linha com polígono são as nossas camadas lá, né? Uma são os municípios e a outra são as ferrovias. Então, nesse caso, as regras que existem é disjunto, toca, cruza, acima ou abaixo, adjacente ou perto de. Ainda pode ser dentro de, atravessa de e em frente de. Perceba que tem várias regras distintas, né? Porém, para consulta espacial, voltando lá para o QGIS agora, para consulta espacial, para pesquisa espacial, para essa ferramenta do QGIS, ele só me ele só me dá 3 regras: ou contém, ou intercepta, ou é desunido, né? É bom a gente testar essas regras, tá? Eu acho que é intercepta, né? A gente vai selecionar, então, perceba a pergunta, a gente vai selecionar fonte das feições a partir dos municípios, sempre que esses forem interceptados pelo trecho ferroviário. Perfeito, elaboramos a nossa pergunta. Essa é a parte mais difícil da consulta espacial, né? Antes de a gente dar um ok aqui, se a gente fizer a pergunta do jeito que está, ele vai pegar todos os municípios que cruzam todas as ferrovias do Brasil. E não é o caso, não é o que eu quero. Eu quero apenas essa ferrovia. Então eu tenho que formar para o sistema que eu quero fazer essa pesquisa apenas com essa ferrovia. Para isso, eu tenho que selecionar o objeto na área gráfica. Para selecionar o objeto na área gráfica, eu primeiro tenho que identificar em qual camada ele está. Então, sabemos que ele está na camada trecho ferroviário. Eu vou iluminar, ou seja, eu vou selecionar a camada aqui no trecho ferroviário, na lista de camadas. E agora eu vou lá no botão selecionar uma feição simples. Fica aqui em cima do menu. É um retângulo amarelo com um cursor em cima. Ele chama uma feição simples. No lado ele tem uma setinha para baixo, gente. Se nós clicarmos nessa seta para baixo, eu vou ver ali que eu tenho vários métodos diferentes de seleção. Tudo aqui dali são métodos diferentes de seleção. Eu posso selecionar objetos através de uma feição simples, através de um retângulo, através de um polígono, através de um traço livre ou através de um raio. Nesse caso, é uma feição simples. Eu vou lá, dou um clique sobre a feição e ela vai selecionar. Clico lá, então, habilito a opção selecionar uma feição simples e clico sobre a ferrovia que eu quero fazer a pesquisa, a consulta espacial. O QGIS, por padrão, ele sempre grifa em amarelo o objeto que está selecionado. E ele selecionou a ferrovia porque ela estava iluminada lá na camada ferrovias também. Isso não vai dar certo se tivesse outra camada iluminada.
Então eu tenho que selecionar a camada que eu quero selecionar e daí sim habilitar a seleção. Eu fiz tudo isso com a janela de pesquisa espacial aqui, ó, não precisei fechá-la. Tá? Pode deixar ela aberta. E percebam que depois que eu selecionei a ferrovia, aqui embaixo, ó, nas feições de referência, onde estava indicado que as feições de referência vai ser o trecho ferroviário, aparece a opção agora, Select Geometries, ou seja, uma geometria selecionada, e ele está habilitado, o xizinho está clicado. Ou seja, a pesquisa vai ser feita, ao invés de com todas as ferrovias do Brasil, apenas com essa ferrovia que está selecionada. Selecionei apenas uma. Isso é importantíssimo, gente. Se eu fizesse a pesquisa do jeito que estava anteriormente, ele ia me dizer todos os municípios que são cruzados por todas as ferrovias do Brasil. E agora não, eu defini que eu quero saber todos os municípios que cruzam esse trecho ferroviário. Tá? Feito isso, dá um aplicar, ele vai dar uma processadinha, depende da velocidade do teu computador, e ele já me trouxe aqui o resultado. Ó. Ele já selecionou lá na área gráfica todos os municípios que foram cruzados pela ferrovia, ou melhor, que foram interceptados pela ferrovia. E aqui na janela da pesquisa espacial apareceu agora uma outra janela com um resultado com o ID, que é o identificador das feições resultantes da pesquisa. Ele também já me diz aqui embaixo ó, que foram selecionadas 27 feições dentro de um universo amostral de 5.570, que é o total de municípios que a gente tem no Brasil. Perceba que na janela de resultados não aparece o nome dos municípios, o que aparece é o ID das feições. Todas as feições, toda a tabela de atributos tem um número chamado ID, que é o identificador do objeto, que normalmente é um número sequencial. E é isso que está aparecendo ali, não está aparecendo o nome dos municípios. No exercício que eu passei para vocês, vocês vão me colocar um nome dos municípios. No caso de uma pergunta desse tipo, você colocaria um nome lá dos municípios atravessados. Onde é que a gente vai descobrir esse nome dos municípios? Onde é que foi selecionado esses elementos? Na camada município, certo? Então a gente vai lá, ilumina, seleciona a camada limite município na lista de camadas e vamos pedir a tabela de atributos dessa camada. Ele aparece a tabela de atributos com todas as feições visíveis, 5.570. Porém, percebo que 27 delas estão selecionadas, que são as mesmas 27 que aparecem ali no resultado da minha pesquisa. Ou seja, o resultado da pesquisa espacial é sempre uma seleção com os objetos de resultado. Tá? Se eu quero saber o nome desses objetos, eles já estão visíveis na tela, eles já estão selecionados. Deixa eu voltar aqui na janela da tabela de atributos. Quando eu clico assim, gente, ó, e a tabela de atributos some, ela na verdade a janela do QGIS está por cima da tabela de atributos, ela está visível. Se vocês derem um Alt Tab, ó, vocês vão navegar novamente para a janela da tabela de atributos. Ou seja, ela não fechou, ela só foi para trás da janela do QGIS. Então, aqui, ó, na tabela de atributos da camada limite município, eu tenho 27 selecionados, que são os resultados da minha pesquisa. Para saber o nome deles, eu não vou procurar eles, aqui tem um, aqui tem outro, ó, mas eu não vou procurar eles listando uma lista gigantesca dessa com 5.000 e tantas, né? Lembra daquele botãozinho de filtro lá embaixo? Em vez de mostrar todas as feições, aqui embaixo na janela de atributos, ó, na janela da tabela de atributos tem um botão que deve estar escrito aí mostrar todas as feições. Se clicar sobre ele, vão aparecer outras opções de filtro. Uma das opções, ele está escrito, ó, mostrar feições selecionadas. Habilito ela, pronto, agora me apareceu na lista apenas aqueles municípios que são resultado, ó, novamente ela foi para trás, vou buscar ela de novo, que foram o resultado da minha pesquisa espacial. E ele aparece todo selecionado. Se eu vim aqui, ó, der um Ctrl C, clicar na janela, dar um Ctrl C, eu copio a tabela. Se eu for lá no Excel, deixa eu abrir um arquivo novo aqui no Excel. Se eu for aqui no Excel e der um Ctrl V, eu colo
o resultado da seleção da tabela de atributos. Então, aí é uma forma bem rápida da gente copiar o resultado, né? Aqui no Excel, vocês vão perceber que vai vir uma coluna a mais com um monte de números. Presta atenção que número é esse, gente. É tudo, olha lá, ó, menos 51,26 e menos 28,57, indicando que é um polígono e são vários pontos de vértice desse polígono. Isso são as coordenadas, a latitude e a longitude daquele elemento que estava selecionado lá. Então, a primeira coluna, ele sempre vem com esses dados, que são dados que estão intrínsecos ao objeto geográfico. Tá? Na segunda coluna, é aquela coluna que estava aparecendo lá para nós. É o nome dos municípios que foram cruzados pela ferrovia. Tá? E aparece todas as demais colunas da tabela de atributos, né? Para responder o exercício lá, só interessa o nome, gente. Vocês vão ver aqui, eu copiar essa lista de nome, colar lá no Word e mandar de volta para mim. Isso é uma das coisas que dá para fazer com o resultado da pesquisa espacial, né? Buscar lá na tabela de atributos esses objetos selecionados. Vou fechar a tabela de atributos. Ainda na janela de pesquisa, percebo que aqui embaixo, ó, eu tenho um quadro chamado Feições Selecionadas. Dele me mostra lá 27 de 5.570. E ele dá a opção, ó, criar uma nova seleção. E se eu posicionar o cursor sobre aquele botão, ele vai aparecer ali a descrição daquele botão, que ele faz o seguinte, ele cria nova camada com a seleção. Eu poderia querer destacar esses municípios agora que são cruzados pela ferrovia. E uma forma bem fácil de fazer isso é criar uma nova camada só com eles. Eles já estão selecionados ali. Se eu clico sobre aquele botão, ó, cliquei sobre o botão, automaticamente já surgiu uma nova camada chamada limite município selecionada, né, com o resultado da pesquisa espacial. Também isso é uma outra forma que a gente pode usar a ferramenta de pesquisa espacial. É para extrair seleção, extrair objetos a partir de uma determinada seleção. Sempre a partir de dois cruzamentos de duas camadas diferentes. Será que a gente entendeu? Então vamos fazer uma outra pesquisa. Vamos fechar aqui a janela de pesquisa espacial. Deixa aquela camada por enquanto por ali. E para se inspirar nessa nova pesquisa, vamos dar uma olhada lá no exercício, né? Não vou responder nenhuma pergunta do exercício, mas vamos se inspirar em alguma delas. Uma delas aqui, a pergunta número 2 fala assim, ó, quais municípios abrigam o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro? O Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, ele é esta unidade de conservação, então está aqui Florianópolis, né? O município de Florianópolis, aqui ao sul de Florianópolis, tem uma unidade de conservação que é o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, representada por esse polígono. Eu não vou responder desse polígono, mas eu vou ter um outro parque aqui próximo, ó. Esse aqui é o Parque Nacional de São Joaquim, né? Se eu quiser saber alguma informação sobre ele, eu vou lá, ilumino a camada limite unidade de proteção integral e peço UI, a informação sobre ele, clico sobre ele e vai me dar aqui as informações que tem na tabela de atributos daquele objeto. E aqui tem o nome dele, ó, o Parna São Joaquim ou Parque Nacional São Joaquim, né? Percebo que aqui a codificação da fonte está errada também, isso a gente já vai corrigir para não dar erro. Então aqui, sobre as propriedades da camada, para corrigir a codificação, a gente vai lá no menu geral e aqui, a codificação da fonte de dados está System. Vamos colocar UTF-8, porque essa base de dados é UTF-8. Agora vai vir o nome do parque certo, ó, Parque Nacional de São Joaquim. Vamos descobrir quais são os municípios que são atingidos, que abrigam, de certa forma, parcialmente, esse parque, essa unidade de conservação. Então a pergunta é, quais são os municípios que estão no parque? Vamos lá na consulta de pesquisa espacial, então menu vetor, consulta espacial, né? Ele abre a janela de pesquisa espacial, tome cuidado que ele abre a janela com objetos previamente selecionados, ó, 27 geometrias selecionadas, que é o resultado da pesquisa anterior, a que a gente fez lá da ferrovia. Vamos desabilitar isso aqui, para ele não utilizar essas geometrias selecionadas. Nessa camada limite município tem geometria selecionada. E a gente não vai pesquisar só nelas que estão selecionadas, a gente vai pesquisar em todo o Brasil novamente. Então, desabilitei a opção ali.
Então a pergunta é: quais são os municípios que cruzam com esse parque, que estão dentro desse parque? Então eu vou selecionar como fonte das feições a camada limite município, sem nenhuma geometria selecionada, e a feição de referência vai ser qual? Qual camada que eu vou utilizar como referência? A camada que tem o limite do parque. Então é a camada chamada limite unidade de proteção integral. Qual que é a regra que a gente vai utilizar? Perceba que aqui agora apareceram algumas regras a mais. Apareceu a regra contém, igual, inserir, intercepta, sobreposição, tocar e desunido. Vamos ver lá no livro do IBGE, que fala sobre dado geográfico, quais são os tipos de relacionamento espacial que a gente tem entre polígono e polígono, que é o caso lá, né? A unidade de conservação e os municípios. Então tá aqui, ó, a figura 27 mostra os relacionamentos possíveis com a geometria de área ou de polígono. Dois polígonos eles podem estar disjuntos, ou seja, separados. Um pode estar contém, outro pode estar dentro do um, né? Eles podem ser igual, eles podem se encontrar, ele pode cobrir, ser coberto por ou ter sobreposição, né? De todas essas aqui, a que me parece mais óbvia seria a sobreposição, né? Esses relacionamentos espaciais, eles servem para qualquer software de SIG. Então, cada um deles, vamos voltar lá para o QGIS, cada um deles traduz esses termos da maneira que bem entender. Então, a gente não vai encontrar as mesmas regras com os mesmos nomes em todos os programas, né? Sobreposições. Aqui eu tenho, sempre que houver sobreposições, eu tenho essa regra. Vamos ver se vai funcionar. Então vamos lá. Limite município, sempre que houver sobreposição com o limite unidade de proteção integral. Qual? Todas do Brasil? Não, só essa daqui, só o Parque Nacional do São Joaquim. Então eu tenho que selecionar ela para habilitar essa opção aqui, ó, de geometrias selecionadas, eu vou ter que selecionar ela. Então, para selecioná-la, eu tenho que estar com a camada iluminada lá, limite unidade de proteção integral, iluminada na lista de camadas. Vamos lá no botão selecionar uma feição simples e vamos clicar sobre a borda da feição. Automaticamente já selecionou e destacou o parque. E também aqui na janela de pesquisa espacial aparece agora habilitada a opção uma Select Geometries, uma geometria selecionada. A pergunta está feita. Agora vamos ver qual é o resultado. Mandei aplicar o resultado, ele fez uma pesquisa, já apareceu selecionado aqui na tela uma lista com 1, 2, 3, 4, 5 objetos resultantes, né? Posso criar uma camada nova com esses objetos ou não, eu só quero consultar o nome deles. Eles foram selecionados em qual camada? Na camada limite município. Então, já vou lá na camada de limite município. E agora vocês tomem cuidado, porque vocês têm duas camadas de limite município. Uma que é o total do Brasil e a outra que é só o resultado da pesquisa anterior, que a gente criou uma camada nova. Então, selecione a camada original, limite município A. Tá? Então, ilumino a camada limite município, vou na tabela de atributos, aparece todos os municípios com 5 selecionados, vou no botão de filtro, mando mostrar as feições selecionadas, eu percebo ó, que tem neste caso aqui, o município de Lauro Miller, Orleans, Bom Jardim da Serra, Grão-Pará e Urubici são aqueles que sobrepuseram a unidade de conservação. Posso copiar essa lista, dar um Ctrl C, vai no Excel, deixa eu abrir uma pasta nova aqui, no Excel, dá um Ctrl V para colar, né? Aí aparece aqui colado aqueles 5 objetos que foram selecionados pela tabela pela pesquisa espacial. Os municípios que cruzam, que sobrepõem com o Parque Nacional de São Joaquim. Posso criar uma camada nova, clicando no botão ali ó, das feições selecionadas para criar uma nova camada. Posso criar uma nova camada para fazer uma verificação visual, né, da minha seleção, do meu resultado de pesquisa. E, o parque continua selecionado. Eu tenho que excluir a seleção para fazer uma nova pesquisa. Isso é interessante. Então, para excluir a seleção, bem no lado do botão selecionar, ele tem um botão que é desfazer seleção de feições. Clicando naquele botão, a gente desfaz
a seleção das feições e percebe que o resultado da pesquisa foi perfeito. É isso mesmo, são aqueles 5 municípios que cruzam. Então, por incrível que pareça, o Parque Nacional do São Joaquim hoje não é abrigado pelo município de São Joaquim mais, né? Ele é abrigado por Lauro Miller, Orleans, Bom Jardim da Serra, Grão-Pará e Urubici. Certo? Não esqueçam de salvar o projeto lá no disquetezinho lá em cima, botão salvar projeto. E agora com essas dicas, eu espero que vocês consigam resolver aquelas outras perguntas que estão ali naquele nosso exercício, tá? Vamos ficar por aqui, deixa eu voltar para minha tela. Obrigado a todos pela atenção. Tentem fazer o exercício, fico aguardando as respostas. Qualquer dúvida, terça-feira a partir das 10 horas da manhã e quinta-feira a partir das 7 horas da noite eu estou ao vivo lá no Google Meet para tirar dúvidas. E sobre o exercício, olha só, hein? Não pode roubar, não pode perguntar para o Google e não pode copiar do coleguinha. Deus vai ficar sabendo e eu também, tá? Eu espero que vocês sejam sinceros. Se não conseguir, pergunta para mim onde é que está empacando, que daí a gente tenta resolver, tá bom? Grande abraço, até mais.